Análise Política, com Rudá Hit. Rudá Hit, bom dia. Bom dia, Antonélio. Rudá, claro que a notícia do dia, a doença do ex-presidente Lula. Essa doença, do ponto de vista... Bom, antes de mais nada, uma fala, obviamente, de apoio, de força ao ex-presidente, como todos os ex-presidentes pós-ditadura militar, merecem, obviamente, todo cuidado, apoio da nossa parte. Mas eu vou fazer, obviamente, aqui, eu sou colunista político, uma análise política. O que ocorre é que a primeira situação que surpreendeu todos os analistas foi a presteza para divulgar, inclusive foi solicitação do ex-presidente Lula ao Hospital Sírio-Libanês, onde ele estava fazendo os exames e está fazendo o tratamento, foi solicitado por ele que divulgasse uma nota especial, que não se aguardasse nem aquele tempo protocolar dos hospitais, já falando do seu adoecimento. Essa decisão política é muito importante, porque nós já temos na história política, além do caso, obviamente, do ex-presidente, da presidente Dilma, mas nós já tivemos um caso recente na política ocidental do presidente François Mitterrand, na França, que escondeu durante 10 anos que ele tinha câncer. Inclusive, ele havia prometido na campanha eleitoral que acabou lhe dando o primeiro mandato, em 81, ele tinha prometido soltar boletins semestrais, em função da sua idade, da sua situação de saúde. E ele fraudou os boletins. Acabou que em 92, após ter que se submeter a uma cirurgia, o caso veio à tona e ele morreu, inclusive faleceu 4 anos depois. Morreu em 96. 96. Então, assim, o que é importante é que o presidente Lula, e talvez a assessoria dele, com esse caso já histórico, que acabou gerando uma comoção muito negativa politicamente ao Partido Socialista e à história do Mitterrand, a partir daí aconteceram muitas críticas ao governo dele, se antecipou e tomou essa decisão que é muito corajosa, porque ele se expõe completamente, a situação de saúde dele fica exposta para o país inteiro. A questão que em seguida começa a se discutir é como que esse problema de saúde vai impactar a campanha do ano que vem, porque Lula já se anunciou, vai ser o coordenador da campanha do PT em São Paulo e Minas Gerais, os dois estados que são governados pelo PSDB e que o PT visa diminuir o espaço da sua oposição. E ele já estava trabalhando ativamente nessas campanhas aqui em Minas Gerais, com visitas a Minas Gerais, nessa articulação para as eleições, né, Rudá? Exatamente. Ele suspendeu agora a agenda até janeiro do ano que vem. Alguns jornalistas ontem, pelo Twitter, já afirmavam que isso vai diminuir o impacto positivo de alguns candidatos do PT. Por exemplo, no caso de São Paulo, que hoje o candidato é o ministro Fernando Haddad, que disputa com Marta Suplicy essa candidatura dentro do PT, e ele é apoiado por Lula, mas eu acredito que há uma segunda situação que é preciso ser refletida, ou seja, essa divulgação imediata pode sinalizar também uma possível exploração eleitoral e até indiretamente, eu conheço Lula, talvez não seja interesse pessoal dele, mas até indiretamente começar a fortalecer cada vez mais a construção de um mito getulista, ou seja, a performance do presidente, então o presidente Lula, se aproximou sempre muito do Getúlio Vargas. Seria o sacrifício, então, Rudá? Faltava o sacrifício. E agora está composto. Eu estou dizendo isso, fazendo uma análise estritamente política, dessa possibilidade, eu volto a dizer, que é muito provável que não seja intenção de Lula, mas que todos os seus correligionários podem explorar. Eu estou dizendo isso porque também ontem no Twitter já começou a se divulgar que o ex-ministro José Dirceu, assim que soube da notícia, chorou copiosamente. Eu lhe pergunto, qual o interesse que tem de se divulgar uma notinha dessa no Twitter? Primeiro, porque José Dirceu não é ministro mais. Segundo, ele é uma pessoa que tem uma característica muito dura de agir na política. Por que divulgar justamente agora
que ele não tem seus direitos políticos, mas está acabando essa quarentena do ex-ministro? Por que divulgar pelo Twitter que ele chorou copiosamente? Não se falou nada da esposa de Lula, a dona Marisa, porque justamente um ex-ministro tão visado e também com tanto poder no PT, se divulgar que ele chorou. Você entende, Antonélio? Talvez nós aí tenha uma ponta, inclusive do setor, que gostaria ou que gostará muito de explorar a figura do mito e do sacrifício do homem público Lula. E lembrando, Rudá, que o próprio Hugo Chávez aqui na Venezuela está passando por um momento de tratamento, ele que luta contra um câncer e já disse que vai retribuir todo o carinho, todo o apoio dado por Lula a ele, né? Boa lembrança, Antonélio. E lembre-se que, não por outro motivo, Hugo Chávez vem aparecendo careca o tempo inteiro na TV e nos jornais da imprensa internacional. Lula, vamos lembrar, vai perder o cabelo e a barba nos próximos meses. Ele vai ter 3, talvez 4 meses de tratamento, ele vai perder os pelos, né? E isso vai gerar uma comoção violenta, como nós vimos ontem, inclusive, no jogo do Corinthians, que acabou a torcida abrindo uma grande bandeira com a imagem do Lula, né? E escrito Força Lula, né? Lula é um corintiano conhecidíssimo no Brasil, né? Então veja que é possível ocorrer isso sim. Bom, deixando um pouquinho de lado a doença do ex-presidente Lula, vamos falar de PSDB em Minas Gerais, Rudá. Pois é, que coisa, né? Parece que é um inferno astral para os dois maiores partidos do país, né? No caso específico do PSDB de Minas, também nesse final de semana, nós tivemos 2 péssimas notícias para o PSDB, vindas do Tribunal Regional Eleitoral. A primeira delas é que a Corte do TRE desaprovou, na quinta-feira, dia 27, as contas do Diretório Estadual do PSDB Mineiro de 2007. E com isso o partido fica 2 meses sem receber os repasses do fundo partidário, né? Então o PSDB fica congelado nesses 2 meses. O que é surpreendente é que é o partido do governador e que vem governando o estado de Minas já há algum tempo, ou seja, que descuido, né? Mas logo em seguida veio outra notícia ruim para os tucanos de Minas. O TRE, a partir de uma consulta solicitada pelo então candidato Hélio Costa, acabou comprovando que em ano eleitoral o governo de Minas, o governo tucano, faz mais convênios e distribui mais dinheiro para os municípios mineiros. E aí, obviamente, que desde ontem, Hélio Costa vem explorando ao máximo essa declaração do Tribunal Regional Eleitoral, dizendo que os tucanos usam a máquina de governo para conseguir fazer votos. Ou seja, ele começa não só defender a sua, então, candidatura passada ao governo contra Antônio Anastasia, mas também começa a criar um fato político para alertar sobre o que pode ocorrer, o que já estaria acontecendo esse ano e o ano que vem, ano de eleições municipais. Más notícias para os tucanos, não? Ou seja, rodar inferno astral nas 2 principais legendas partidárias do Brasil. PT e PSDB não vivem um bom momento. Rudá Hit falando sobre política aqui na Band News FM. Rudá de volta amanhã? Amanhã estamos aí juntos discutindo um pouco mais essas questões que vêm pipocando na política brasileira. Até amanhã. Até, Rudá, uma ótima segunda-feira para você. Bom dia. Bom dia.